Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai Santo, eu te agradeço mais uma vez. Senhor, uma gota da tua chuva é suficiente para molhar toda uma igreja. Uma mínima quantidade de poder pode inundar o nosso ser. Imagina o que uma chuva toda pode fazer, ó Pai. Nós oramos para que essa chuva não comece apenas em uma gota, mas que ela comece a ser derramada, Pai. Que a chuva comece a aumentar e aumentar, e o teu povo clamar e pedir, e que comecemos a receber, porque estamos orando de verdadeiro e intenso coração. E começa, Pai, essa obra. Assim como ela já começou, opera para que cada um aceite desenvolver essa obra dentro de si. E que enquanto estudarmos a Tua Palavra, a Tua obra continue a ser desenvolvida. Fala comigo, fala com o Teu povo e nos ensina nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos Isaías 65, hoje é a continuação do estudo que a pastora fez na semana passada, que é sobre então, e o que a gente pensa sobre o ano novo. Lá em Daniel capítulo 7 diz, no versículo 24 e 25, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O pedaço mais importante para nós agora é: cuidará em mudar os tempos e a lei. E quando nós lemos isso, a nossa consciência diz assim: então eles mudaram um mandamento, mudaram um dia ou 2 dias. E conforme você vai estudando o que aconteceu durante o Império Romano e como eles influenciaram o calendário, não dá para colocar tudo aqui nessa manhã, mas a quantidade de mudanças que eles fizeram foi uma coisa assustadora, a ponto dos anos perderem a contagem, se mudar o dia de contagem, cada crença contar o ano de uma maneira, e a coisa se torna uma confusão, uma Babilônia tão grande, que se você me perguntar, hoje é 2016, a minha resposta é não sei. Nós temos que ter um ponto de referência. Hoje, 2016, nós andamos como um ponto de referência para a gente não se perder. Mas hoje é 2016? Não sei. Tamanha a confusão dos calendários. Você sabia que o Ano Novo se consolidou na maioria dos países há 500 anos? Ou seja, nós estamos em 2016. Lá na época da Reforma, mais ou menos, que começou a realmente ter comemoração todo ano. Até então não tinha toda essa consolidação. Mas desde os calendários babilônicos, 2.800 anos antes de Cristo, é mais ou menos a época do Nimrod. A história antes de Cristo começa mais ou menos há 4.000 anos. Adão deve ter vivido nessa terra há mais ou menos 4.100 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Hoje seria 6.000, beirando os 7.000 anos. Há 4.000 e poucos anos atrás viveu Adão. Depois, Adão morreu 1.000 anos depois, porque ele viveu 900 e... eu não lembro se foi 50, enfim, mais de 900 anos. Então, conforme foram sendo geradas as gerações que a gente vê lá, Gênesis 4 e 5, foram tendo as gerações. Para chegar no Nimrod, que era no capítulo 10 de Gênesis que nós estudamos, se passaram mais de 1.000 anos. Então, aproximadamente 2.800 anos foi a época do Nimrod, antes de Cristo. E até hoje, o Réveillon, que nós vamos explicar, mudou muitas vezes de data. A primeira comemoração, chamada Festival de Ano Novo, começou 2.800 anos antes de Cristo, 800 anos depois. Aonde? Na Babilônia. Quando que começou a ter a festa real? Quando a lua nova indicava o equinócio da primavera, que era o quê? O sol perto da linha do Equador.
que acontece? A Terra, ela vai girando em torno do Sol. Quando a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol, isso equivale a um ano. Só que a Terra, além dela girar em torno do Sol, ela tem um movimento de rotação, ela vai rodando. Chega um momento em que ela está, porque assim, vamos dizer que o Sol está aqui e a Terra está rodando. Ela não roda 100% redondo, é uma elipse, ela roda um lugar, ela está mais longe, o outro ela está mais perto, o outro mais longe, então ela vai rodando. Quando ela vai rodando, chega um momento em que a posição dela, vamos dizer que aqui está o Polo Norte e o Polo Sul. O meio é o Equador, é a linha que divide a Terra em cima e embaixo. Essa linha, a hora que ela está equilibrada com o Sol, os dias e as noites têm mais ou menos o mesmo horário, são realmente 12 horas. Hoje os nossos, não é todo dia que tem 12 horas de dia e 12 horas à noite, é só quando a Terra está equilibrada com o Sol. E isso é chamado equinócio. Aí é parecido. Então, nessa época, por quê? Porque eles estudavam os astros. Então, começaram a fazer essa tal de festividade. Para vocês terem uma ideia, para os esotéricos, eles comemoram isso em março, que vão se reportando à época da Babilônia. Os assírios, persas, fenícios, ou seja, o povo lá aqueles povos que viveram na época dos povos hebreus, inclusive os egípcios, comemoravam o Ano Novo 23 de setembro. Os gregos, dia 21 ou 22 de dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecerem um dia no calendário para comemoração. Isso mais ou menos 700 anos antes de Cristo. O ano começava em 1º de março, a própria origem do Império Romano. Mas foi trocado para 1º de janeiro, 153 a.C., e mantido no calendário do imperador Juliano, que foi adotado no ano 46. Em 1582, que ano que foi a Reforma Protestante? 1516. Foi a Reforma. Época de qual igreja das 7 igrejas? Igreja de Sardes, a 5ª igreja das 7 cartas do Apocalipse. Então, na época da igreja de Sardes, 1582, a igreja consolidou. Qual igreja? Igreja Romana. Consolidou a comemoração, adotando o calendário do outro, que chamava-se Gregório. Nós vamos ver um pouquinho mais. Ixi, pulou aqui. O calendário do Juliano foi a implantação no Império de Júlio César no ano 46, que foi alterado. Agora olha lá, foi modificado no ano 8 pelo Imperador Augusto. Os nomes dos meses sofreram várias mudanças ao longo do Império Romano. Os nomes dos meses foram todos alterados. Não é que mudou um mandamento, mudou tudo. Nome de mês, quando que se comemora, não mudou uma vez só, foi assim, ó. Hoje eu não sei o que é o que, mas nós andamos por uma referência. Isso é para vocês terem noção, quando a Bíblia fala, mudou os tempos e as leis, mudou muito. Mexeu, badernou, bagunçou, Babilônia. É de verdade o que eles fizeram. O calendário juliano sofreu uma última modificação, 1582, por esse Papa Gregório XIII, dando origem ao calendário gregoriano, que hoje é praticamente a implantação em quase a totalidade do mundo. O tanto que eles mudaram até que chegou, é assim que vai ser. Determinação de Roma. Eles quiseram determinar os tempos e as leis. Quem tinha determinado na origem do mundo os tempos e a lei? Deus. Mas quem quer mexer? Roma. Por quê? Porque está dirigida por quem? Satanás. Silvestre foi o nome do santo, entre aspas, e o Papa que reinou durante o Concílio de Nicéia. O ano 325 foi o ano onde foi instituído a Santíssima Trindade. Até então não existia esse nome, Santíssima Trindade. Foi na época desse Papa chamado Silvestre que no Concílio de Nicéia, 325, se instituiu isso.
Então, você vê como é importante a data. O que acontece? No ano anterior dele, Silvestre foi convocado e convencido por Constantino para proibir os judeus de viver em Jerusalém. Nesse concílio, esse Silvestre, arranjando para uma passagem para uma série de legislações violentamente antissemita. Lembra que a pastora falou que o que matou Nimrod era o Sem? Daí vem a origem que os judeus são o povo semita, origem de Sem. O que Roma fez? Foi atacar, foi anti-Sem, contra o Sem. Então, antissemita é contra toda a descendência de Sem. A descendência que foi abençoada. Então, quem foi chamado? O Silvestre. Todos os católicos santos, entre aspas, a todos eles é concedido um dia que os cristãos possam fazer uma homenagem para o santo. Que dia que corre a São Silvestre? Então a São Silvestre começou lá em 325. Não com uma corrida, mas hoje, como que chama a corrida? Santo ou São Silvestre, que vem do Silvestre, que correu atrás dos judeus lá atrás. 31 de dezembro é o dia, dedicado à memória de um homem. É isso que se comemora quando assiste a Globo no dia 30 de dezembro. O que significa Réveillon? Despertar do ano. Da onde vem essa palavra? É uma palavra francesa, que surgiu no ano 1855. Coincidentemente, despertar do ano, que é isso aqui, então eles começaram a chamar isso de Réveillon. O ano está despertando. Como que os franceses faziam? Os ricos faziam aquela festança cheia de bebida, cheia de comida e de noite. Então eles abriam o ano, ou seja, despertavam o ano com uma festa. Quem trouxe isso para o Brasil? Dom Pedro II. Esse já é da história, vocês já ouviram esse nome. O Dom Pedro, por aprender isso na Europa, falou: vamos festejar igual eles fazem lá. Parece que isso aqui está mais perto da nossa realidade, né? Isso começou lá no Nimrod e o Dom Pedro trouxe para o Brasil. E eu e você já fizemos isso. O que acontece no Ano Novo? Superstições. Por que tem um monte de uva? Porque os vinicultores, quem cultivava uva lá em Portugal, fazia manjar, banquetes com uvas, esperando que a fartura viesse para as suas colheitas. Na Itália, muitos pratos com lentilha. Por quê? Porque a lentilha para eles era um sinal de fartura. Superstição. Roupa branca. Devotos da Iemanjá. Não é exclusividade do Brasil. Sabe de onde vem? Da África. Então essa história de roupa branca vem lá da macumba africana. E todo mundo usa roupa branca dia 31. Pular onda, eles acham que recarrega a bateria. Na Grécia, eles pegavam um bebê homenageando a um deus chamado Dionísio, que é o deus do vinho. Então saía desfilando com o nenezinho, consagrando esse nenê ao deus do vinho. E o que muitas pessoas fazem? Eu prometo, eu vou fazer um voto, eu isso, aquilo. Coisas que jamais se cumprem. E o que Deus diz em Eclesiastes? Se você fizer um voto, cumpre. É melhor você não fazer do que falar e não cumprir. Tudo ao contrário. Agora, olha o que está escrito lá em Isaías 65, 11 e 12. Nós vamos ler 2 versículos. Eu citei alguns nomes da história para você ver que eles estão escritos na Bíblia de uma forma um pouco silenciosa. Mas vós, que vos apartais do Senhor, que vos esquecei do meu santo monte, que preparais a festa, uma mesa para a fortuna. Todo aquele banquete do 31 de dezembro é esperando que o próximo ano tenha fartura ou fortuna. Então vocês que preparam uma mesa para a fortuna e que misturam o vinho para o destino, para o futuro, para o que vai acontecer daqui a pouco, vamos fazer um banquete para o ano que inicia.
também vos destinarei a espada, e todos vos encurvarei à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. A questão é, o deus Jano dos romanos, que eram politeístas, tinham muitos deuses, ele tinha duas caras, uma olhando para frente e uma olhando para trás. E ele era o Deus conhecido como Deus do destino, que abria os portões do futuro. Então, quando eles tinham que fazer uma festa pedindo a bênção para esse Deus, daí surgiu a festa de Ano Novo. Por isso o mês de janeiro se chama janeiro, em homenagem ao Deus Jano. Por isso que eles mudaram todas as coisas. O nome do mês, tudo. Então, você estar na festa do Ano Novo, Deus está dizendo em Isaías, vocês fazem uma mesa para a fortuna e para o destino. Vocês estão adorando a esse Deus que os romanos pegaram desde lá de trás. E por causa dessa contaminação, versículo 12, vos destinarei a espada. Comemore o Ano Novo e você vai ver a guerra e a luta que vai ser dentro da sua casa. Experimenta, isso é palavra de Deus. Faz o teste. Porque ele diz no final assim, escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Deus não tem prazer na festa de Ano Novo. Nós não podemos ter. Nós temos. Como que nós crescemos? Tendo alegria e bagunça. Lembra que eu trouxe há uns 1 ou 2 anos atrás, que lá na China era um bode? Agora mudou, porque cada ano na China eles comemoram e homenageiam um dos bichos do horóscopo chinês. Então o horóscopo é o quê? Adivinhação, superstição, são crenças mentirosas em feitiçaria. E a China tem o seu calendário inspirado no horóscopo. O calendário todo é contaminado deles. E esse é o ano do galo para eles. Lá na China, é mais ou menos no final de janeiro ou fevereiro. Fazem shows pirotécnicos e tal. No Japão, a festa dura de 2 a 3 dias. Isso aqui é uma mesquita e todos não, né? Aqui muitos muçulmanos, porque lá para eles, o Ano Novo é celebrado no final de maio. Então é quando o Maomé saiu lá de Meca e foi morar nessa cidade chamada Medina. Então eles se deslocam e aí se comemora o Ano Novo dos islâmicos. Essa foto aqui, ó, bem semelhante ao Rio de Janeiro, tá vendo os barquinhos, a praia e os fogos. No mundo inteiro, o Ano Novo começa entre fogos de artifício, buzinadas, apitos e gritos de alegria. A tradição é muito antiga e dizem que serve para espantar os maus espíritos. A origem de fazer fogos e barulho e gritaria é para que os maus espíritos vão embora. Eles vão? Ou eles vêm quando tem a bagunça? É o contrário. O nosso calendário começa com os romanos, com a contagem de dias, meses e anos. Desde o começo do século XVI, que é lá 1500, né? O Ano Novo era festejado em 25 de março, a data que chegava a primavera. Esse é a cara do Papa Gregório. Foi ele que fez a mudança e que até hoje finalizou. Eu deixei aqui escrito 1º de abril, porque é o seguinte, teve uma época que o Império Romano comemorava em 1º de abril. Depois eles foram puxando mais para o começo do ano. Para tirar o crédito do governo, então alguns povos continuaram, algumas tribos dentro do Império, continuaram comemorando no dia 1º de abril. E aí o povo ficava assim, mas é em abril ou é no começo do ano? Então cada um fazia de um jeito. Aí, porque eles continuaram fazendo isso para guerrear politicamente contra o Império, esse dia ficou instituído como Dia da Mentira.
O dia da mentira começou no ano novo, porque um começou no começo do ano e eles queriam fazer num dia diferente para protestar contra o governo. Então eles mentiram o dia que era o primeiro do ano e virou o dia da mentira. Então, vocês veem que a comemoração disso é uma coisa estranha, esquisita. Esse é que eu falei agora. Na Itália, o Ano Novo é a mais pagã das festas, sendo recebido com fogos de artifício. Quem sabe o que é essa imagem aqui, ó? O Coliseu Romano, o que representa para os cristãos? A matança de milhares de cristãos em Roma. Então não é um lugar de festejar, é um lugar de tristeza, mas eles usam como um lugar de festa. Dizem que todos os que dormem na virada do ano, os italianos, dizem que todo mundo que dormir na virada do ano, vai dormir o ano inteiro na noite do São Silvestre, cujo ano coincide com a festa do santo. Em várias partes do país, os dois pratos essenciais, pé de porco e lentilha, por causa da fartura. Então você percebe que é tudo contaminação. Se você ficar acordado, você vai passar o ano. Se você não tiver acordado, você vai passar o ano dormindo. Olha que mentira. Quando que na metade da noite começa um dia? Como que fala em Gênesis? E foi tarde e manhã o primeiro dia. Em momento nenhum Deus separou a metade da noite e falou, daqui dessa metade da noite é dia. Ele falou, dia é dia, noite é noite. Para Deus as coisas são óbvias. É que a gente aceita, a gente está envolvido em tanta sujeira que fala meia-noite, metade da noite. E aí o calendário desse Papa diz, começa um novo dia na metade da noite. Quem que vai acertar o dia da volta de Jesus assim? A gente não sabe nem que dia nós estamos. Estados Unidos, Times Square, lá em Nova York, aquele que só conta o relógio, a contagem regressiva, né? Então o que o povo faz lá? Se encontra para beber, dançar, correr e gritar. Pessoas de todas as idades. Durante a contagem regressiva, uma grande maçã vai descendo no meio da praça e explode exatamente à meia-noite, jogando balas e bombons para todos os lados. Por que será que desce uma maçã, jogando doce na cabeça do povo à meia-noite? Qual é o símbolo, para quem não sabe que é o fruto proibido, qual o símbolo que o mundo usa para o pecado de Adão e Eva? Então eles pegam uma maçã, que seria o fruto do conhecimento do bem e do mal, jogam um monte de doce na cabeça do povo. Isso simboliza alguma coisa que Satanás faz para entorpecer o mundo ou não? Na cidade que é conhecida como a grande maçã, a grande capital do pecado. Isso aqui é a França. É bonita essa foto, né? É atraente. E Deus fala, você não vai escolher isso. Brasil. Barquinho, Caiemanjá, oferendas na praia, ó, as uvas. Tem que pôr a uva, porque isso aqui já era prosperidade, então a cultura pagã tem que ir passando. Milhões de pessoas na praia à meia-noite para não dormir, porque não pode dormir. Tem criança morrendo, dormindo no colo da mãe, mas tem que levar para o ano novo. É tudo confuso, está tudo errado. Se você parar para pensar no óbvio, não tem cabimento você ficar acordado meia-noite para fazer uma gritaria. Agora eu queria falar um pouquinho do Rosh Hashanah, que eu deixei separado porque nós vamos escrever depois. A comunidade judaica comemora o ano novo chamado Rosh Hashanah, que coincide com a festa das trombetas, no mês de Tishrei, que mais ou menos é final de setembro, começo de outubro, do calendário gregoriano. Agora eu queria que vocês olhassem tudo que a gente aprende, tudo que você viveu de ano novo, e olha como que os judeus aprenderam. Vamos ver qual tem um pouco mais de bom senso. O ano novo judaico, Rosh Hashanah, que começa a festa das trombetas, significa cabeça do ano em hebraico. O que eles faziam? Lembravam do dia do julgamento,
dia da lembrança e dia do toque do shofar, ou da trombeta. O Rosh Hashanah é um dos dois grandes feriados da religião judaica, junto com o Yom Kippur, que é 10 dias depois. O que é o Yom Kippur que nós estudamos um pouco, que vocês já ouviram falar? É o dia da expiação. O dia da expiação, ele era 10 dias depois da festa das trombetas. É só chutar, está escrito aqui. Tem a festa das trombetas e depois o dia da expiação. De todas as 7 festas, essas duas são ou até hoje comemoradas como as maiores. Por quê? Porque foram o período dos grandes feriados que, sem sombra, é a época mais significativa do ano, onde é dada aos homens a chance de se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus. Perceba que o foco de uma turma, ou melhor, de um mundo é um, e agora a coisa começa a se voltar para Deus. Durante o Rosh Hashanah, os judeus dizem, aqui isso é porque eu peguei de um site que não é cristão, os judeus dizem uns aos outros que você seja inscrito e selado no livro da vida. Em vez de falar Feliz Ano Novo, eles dizem assim, que o seu nome esteja selado no livro da vida. Qual que é? O período do grande feriado é a escolha entre a vida e a morte. Deuteronômio diz, entre a bênção e a maldição. Virtude e pecado. O que o mundo oferece na festa de Ano Novo? O pecado. O que Deus pede para nós fazermos no Ano Novo? Virtude. E aqueles que se arrependem estarão no caminho certo para serem inscritos no livro da vida, que traz consigo a promessa de um bom ano. É claro, se você obedecer a Deus, as coisas vão dar certo para você. Deus vai botar a mão em tudo que você fizer. Claro que vai ter perseguição e provação, mas no caminho correto, você vai ver as coisas continuarem a funcionar, Deus colocando a mão em você. É óbvio. Você só terá um ano bom se você estiver buscando estar inscrito no livro da vida. A crença é que durante o Rosh Hashanah, os nomes são escritos no livro, e no Yom Kippur, dias depois, o livro é selado. Qual que é a diferença então das trombetas e do dia da expiação? Senhor, eu me arrependo. Deus vai começar, vou ver. Aí no dia da expiação, o que ele faz? Está confirmado. Lembra a história de confessar o pecado e receber a purificação, a confirmação que você se arrependeu? É justamente isso. Esses 10 dias são conhecidos como os dias de temor, os dias de maior respeito. O que acontece nas festas? O maior desrespeito. Sempre ao contrário. Além de memorar a história do Isaac, por quê? A história do shofar, de soprar lá a corneta do cordeiro, vem desde a história em que Abraão acha o cordeirinho e ele pega segundo a história isso não está escrito na Bíblia, mas ele pega o chifre lá e assopra como um sinal de alegria, de comemoração. E aí vem a história do shofar. Então eles lembram do tempo em que Isaac foi salvo. Isaac era uma alusão ao sacrifício de Cristo, mas também traz à mente uma coroação. O Rosh Hashanah é a celebração da criação dos seres humanos, e eles também celebram o reinado de Deus sobre os homens. A China celebra um galo, os Estados Unidos celebram a festa, Roma celebra com lentilhas, oferecendo ao deus Jano, os gregos ao deus do vinho, cada um fazendo uma bagunça. E os judeus celebravam o quê? Que existe um Deus que governa sobre os homens. Qual é melhor? O toque do shofar anuncia e reafirma Deus como governante de toda a humanidade. Para nós ele é o governante de toda a humanidade, amém? O som, como de uma trombeta do shofar, também serve para agitar a alma de todos os judeus, acordar o povo judaico para a onipotência e onipresença de Deus, para a chance de receber sua piedade através de oração e arrependimento.
Você pode ir para o Grêmio na festa de Ano Novo, ou você pode pedir arrependimento e mudança e o perdão de Deus. Você pode escolher o que você vai fazer. Durante os grandes feriados, os judeus purificam as suas almas. Todos os feriados do calendário judaico se arremetiam a um dia comparado a qual dia? Sábado. Por quê? Sábado é um dia dedicado a quem? Todos os feriados judeus eram dedicados a Deus. Todos os feriados romanos são dedicados a qualquer outro Deus, menos ao Senhor. Pode olhar que todos os feriados romanos, tudo que tem no nosso calendário, nenhum é oferecido ao Deus vivo. Nenhum. Mas o calendário dos judeus era todo voltado a Ele. Tanto que o exemplo maior é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E todas as vossas festividades, comemoração ao Senhor, dia santo, dia separado a Deus. Vai ser feriado no Brasil dia 31 e dia 25? Vamos separar para Deus esse dia como comemoração ao Senhor, não comemorar as festas dele. Aproveite esse dia para se santificar. Vai encontrar os parentes? Se você transformar, vamos supor, hoje, esse ano é dia 25, é domingo, não é? É um domingo. Faça desse dia como se fosse um sábado. Faça nesse feriado como se fosse um dia especial para o Senhor, onde você não vai bagunçar, você vai dedicar, você vai orar, porque a vida do cristão não deve ser bagunça. Mas comemora nesse dia como se fosse um sábado, um dia santo do Senhor. E você vai ver se você não terá vitória com a sua família, no 25 e no 31. Nós só venceremos se nós dedicarmos ao Senhor. Não comemorando a festa dele, mas Senhor, eles estão fazendo bagunça, eu quero separar minha alma para o Senhor nesse dia. Só em Cristo nós teremos força para vencer. A Laura, a pastora, disse: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Senhor Jesus, nesse dia que o mundo está comemorando uma consagração a Tamuz, depois no dia 31, ao Silvestre, ao Jano, Senhor, esse dia nós separaremos como mais um dia ao Senhor, como o sábado nós fazemos um dia especial. Você vai ver se você não vai ter outra força. 1 Pedro 4,3, não precisa abrir, diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida, antes, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, falando um monte de borrachas, de besteiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. É bastante, é suficiente o que a gente já fez. A partir de agora, não façamos mais. É o que o Pedro está dizendo. Nós já fizemos muito. É importante que o povo não pratique mais. Então elas são próprias para os cristãos. Isso é a declaração de um médico brasileiro. À tarde, que antecede o ano novo, ou seja, no dia 31 à tarde, o PS, pronto-socorro, está assim, ó, um sossego, não tem ninguém no PS. Está todo mundo se preparando para a festa, não acontece nada. O plantão do dia 31 durante o dia é um plantão até razoável. Paga bem e você trabalha pouco. Agora, quem pegar o 31 à noite, a partir das 11 horas da noite começa a aparecer uma enxurrada de pacientes com facadas, ferimentos causados por tiros, jovens que se machucaram em acidentes, mulheres casadas espancadas. O álcool quase sempre está envolvido. Por quê? Qual que é o nome do deus lá na Grécia? Dionísio, deus do vinho, deus do álcool. Você acha que não vai ter muita bebedeira? O demônio não vai atormentar? É um principado. Tendo em vista os comentários acima, não é de admirar que o jornal brasileiro tenha se referido ao Ano Novo como Dia Internacional da Ressaca. Uma agência de notícias europeia observa que o Ano Novo é para os hedonistas leigos. Hedonista, o que é um hedonista? Uma pessoa que... Vocês já viram aquele desenho da Disney que fala assim, Hakuna Matata? Hakuna Matata é a mesma coisa que os gregos falavam Carpe Diem, aproveite o dia. Curte o quanto você puder, faz a maior quantidade de bagunça que você der conta.
Por isso que a representação no desenho é aqueles dois bichos, um que é um porco selvagem lá, um javali, e aquela, eu esqueci o nome daquele bichinho lá, que é tipo uma lontra, um magrelinho lá. Os dois que não têm responsabilidade com nada. Se você vê a representação no desenho, são os dois personagens que não faz nada, que não se preocupa com nada. E ó, deixa passar, curte tudo. Então, hedonismo é isso. O que você quer fazer no ano novo? Quero fazer isso. Então vai e faz. O que você quer fazer no carnaval? Vai e faz. Isso é uma pessoa hedonista. Leva o prazer ao limite. É isso que se ensina no ano novo. E acrescentou, trata-se de mais uma rodada da eterna batalha do homem contra as bebidas alcoólicas, que ele nunca vai vencer se não tiver em Cristo. Só Jesus pode vencer um demônio do tamanho desse. A Bíblia alerta os cristãos a andar decentemente, não em festanças e em bebedeiras. Vamos ler Romanos 13, de 12 a 14. Romanos 13, versículo 12 diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas. Rejeite as festanças da noite. Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. A luz mostra as coisas. Nós temos que andar como o dia representa, mostrando todas as coisas. Honestamente, não em glutonarias, não em banquetes exagerados. A nossa mesa tem que ser moderada, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio humilde nessa terra, veio pegando 5 pães e 2 peixes e falar, ó, essa é a refeição, pegando comida simples. Jesus veio para mostrar o exemplo da modéstia, não a extravagância. Revestivos do Senhor Jesus, não tenhais cuidado, não se apeguem à carne e aos seus desejos. O apelo visual das festas de fim de ano é bonito? Claro que é. As festas são bonitas. Se fosse feio, alguém ia querer participar dessas festas? As festas são muito bonitas, para que a atração seja quase irresistível. Quase enganaria os escolhidos. Quase. E eu espero que seja quase, e que esse ano os escolhidos escapem das festas. Amém? Gálatas 5:22. Quais são essas obras que a gente deve evitar? Prostituição. Acontece orgias sexuais nessas festas? Ninguém é de ninguém? Impureza. As pessoas vão para uma festa dessa com seus pensamentos puros e terão pureza nessas noites. É isso que acontece? Lascívia. Ninguém olha para a mulher do outro, nem os vestidinhos mais curtos do outro, nem o homem que está mais arrumado que o outro. Ninguém pensa desejos impuros nessas festas. Idolatria. Nós já vimos quanta coisa de idolatria colocada. Feitiçarias. Por que feitiçaria? Quanta adivinhação acontece no ano novo. Inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensão e heresia. Quantas coisas fogem de Deus. Quantos eu desejo mal para esse, porque todo mundo sabe que além do povo desejar coisas boas, muitos serviços são feitos nessas festas. Tem uns que já trabalharam nesses serviços que baixaram a cabeça assim, ó, é verdade. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, tudo eu vos declaro, como já antes disse, quem escolher essas coisas não vai estar no céu. Está escrito na Bíblia. Você hoje tem uma consciência diferente. Antes você não sabia. Você poderia ser salvo? Poderia. Porém hoje, Deus te mostrou e não tem mais desculpa. Se você participar,
não herdará o reino de Deus. Bem simples. Visto que as comemorações de Ano Novo se enquadram exatamente nos excessos que a Bíblia condena, os cristãos não participam nessas festividades. Isso não quer dizer que são desmancha prazer. Pelo contrário, Deus quer que se alegre por vários motivos. Deuteronômio 26, 10 e 11 diz assim: agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus, te inclinará perante o Senhor teu Deus, te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado, a ti e a tua casa, tu, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. O que Deus está dizendo em Deuteronômio? Eu vou deixar você festejar. Você trabalhou, você vai comer a comida que você recebeu, você tem um salário, você vai poder levar a sua família para comer um dia, você vai festejar com a sua família, você vai chegar no sábado e vai festejar um banquete aqui para o Senhor. A nossa alegria tem que estar voltada para o reconhecimento das coisas de Deus. Deus te deu dinheiro para trabalhar, hoje, Senhor, eu quero levar minha família para almoçar. Deus vai te abençoar e você vai levar. Isso é a festividade, não a bagunça e o banquete do mal. O povo está se encolhendo todo, peraí. Se quiser baixar um pouquinho aí, não tem problema. Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos os que são retos de coração. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: você está conseguindo livrar a tua alma do pecado? Você está conseguindo ser convertido? Comemore. Você está se arrependendo dos pecados? Faça uma festa de alegria ao Senhor. Enche o seu coração de júbilo, de alegria. Cante com alegria: Senhor, o Senhor está livrando a minha alma do pecado. Isso é motivo de festa para nós. Provérbios 5, de 15 a 19 diz: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Em outras palavras, curte o que você está trabalhando. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes pelas ruas os ribeiros de água? Seja para ti só e não para os estrangeiros contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Judeus casavam novos. Você casou, a sua alegria é a sua família, é você curtir com a sua família o que Deus tem abençoado. Faça festa para o Senhor, com as coisas que Ele está te dando. Hoje eu quero fazer uma coisa especial, eu vou agradecer a Deus. Esses são os motivos de festa. Não vá para as festas deles que são tortas, consagradas a demônios, a ídolos, e você irá morrer espiritualmente, porque aquilo vai te puxando cada vez mais. Cada vez que você participa de uma dessas coisas, elas te arrastam para isso. É igual quando no desenho tinha aquele campo de energia, a navezinha ia passando e tinha um raio, aí o raio ia puxando assim, ó. Se você participa, você não consegue fugir daquilo, aquilo vai te atraindo. O pecado é assim, é igual um raio trator, ele te atrai assim. Não participe, porque você vai ser levado sem você querer. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacinte os teus seios em todo o tempo, e pelo amor se atraído perpetuamente. Se tem alguma coisa que deve nos atrair, é o amor. Amor ao Senhor, amor à nossa família, amor ao seu próximo. Eclesiastes 3:22. Assim, que tenho visto que há coisa melhor do que se alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Quem o fará voltar para ver o que houve depois dele? Se Deus te dá a condição de você passear com a tua família, faça disso uma celebração ao Senhor. Se você não tem agora, fala: Senhor, obrigado por eu ter o sustento do meu prato, da minha comida hoje, e no tempo certo o Senhor abençoará. Mas agradeça a Deus em tudo. Depois, como que o homem vai voltar para ver o que aconteceu? Deixa eu ver, vou sair do túmulo e vou olhar como está o João. Não existe isso. Se eu morri, eu morri, acabou. Nós já aprendemos, a Bíblia ensina. Se você morreu, acabou para você. Se é um momento de se alegrar, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa
força. Eclesiastes 11:9. Aos jovens, alegra-te na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E você até pode andar pelos caminhos do teu coração e pelo que teu olho vê. Sabe, porém, que de todas estas coisas trará Deus a juízo a você. Então, jovens, você pode escolher fazer isso ou aquilo? Pode. Mas saiba que Deus vai trazer você a juízo por todas as obras que você fizer. Eclesiastes 9:7, a parte A. Vai, pois, come com alegria o pão, bebe com bom coração o teu vinho, que era um suco não fermentado, né? Pois já Deus se agrada das tuas obras. Aproveita aquilo que Deus te dá. Essa é o verdadeiro motivo da alegria. No entanto, conforme já observamos, as comemorações do Ano Novo estão arraigadas em costumes pagãos. A adoração falsa é impura e detestável do ponto de vista de Yahvé. E os cristãos, quem é verdadeiramente cristão, rejeita costumes que têm essa origem. Quem é verdadeiramente cristão, rejeita, não aceita. Olha o que está escrito em Deuteronômio 18, de 9 a 12. É um tempo de festa onde se faz muitas previsões, né? Os pais e mães de santos são convocados para adivinhações, para muitas coisas desse tipo. Olha o que a Bíblia diz. O título é: As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Quando você chega no Brasil, não aprenda a andar conforme as abominações do Brasil. Quando você está no meio do calendário brasileiro, com todos os santos e padroeiros, não participe do calendário brasileiro. 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Prognóstico é prever o futuro. Aí alguém fala: qual é o prognóstico dessa doença? O que acontece quando você vai ter um câncer terminal? O prognóstico é sombrio, ou seja, o futuro é a morte. Mas por quê? Porque a doença já se alastrou. Então, prognosticador é quem adivinha o futuro. Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. E eu espero que entre nós não tenha ninguém que ainda aceite o espírito que adivinha as coisas dentro da sua mente. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus as lançará fora de diante de ti. Por causa dessa bagunça, Deus tirou aquelas nações e fez Israel povoar uma terra que não era deles. Deus falou: essas coisas eu odeio, e eu vou usar os hebreus para expulsar, para eles perderem a terra, porque praticavam tais abominações. Quais são os países no mundo mais castigados por fenômenos naturais? Haiti, Índia, África, Japão, Estados Unidos. Por quê? A grande quantidade de idolatria e de feitiçaria que se faz nesses países. O Senhor não usa agora tanto o exército, mas os próprios fenômenos naturais para judiar desse povo, não para sofrimento dele, mas castigo pela desobediência. Os maiores eventos naturais: Nova Orleans, nos Estados Unidos. Nova Orleans é a cidade que tem uma maioria de pessoas que vêm da África, que tem aqueles ritmos todos, principalmente o jazz, blues, são ritmos que são contrários, a melodia deles é contrária a uma harmonia natural de um louvor.
As músicas são todas no contratempo. O tempo não é o normal. Para quê? Para que a sua cabeça fique assim, ó, em transe. Então é o em vez de tum, tum, tum. A batida faz com que você fique assim, ó. O que acontece? Você louva com a mente ou você fica assim, ó? Você fica em transe. As músicas te levam ao transe. Feitiçaria é o berço das encruzilhadas, a história das encruzilhadas, um dos lugares que se mais faz em Nova Orleans. Né? Tanto que tem até um filme aí que mostra, eu assisti quando era pequeno, o cara queria aprender a tocar violão, então ele tinha que tocar o violão na encruzilhada. Aí depois que ele foi, o cara começou a tocar e foi nos barzinhos, foi crescendo, ficou famoso. Por quê? Porque fez um pacto. E o filme mostra um jovem fazendo um pacto para saber tocar. O que acontece no fim da vida de um desses? Morre. É morte. Todos aqueles que se consagram a Satanás perderão a vida. Versículo 13, peraí. Virou a página aqui. Obrigado, pastor. Capítulo 18, versículo 13 diz: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Perfeito serás. Ezequiel 22 diz assim: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos para si mesmo, para se contaminar. Ai daqueles que preferem a contaminação. Pelo teu sangue te derramaste, te fizeste culpada. Pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. Pelas festas em que você participar, você vai se contaminar. E fizeste chegar os teus dias. E vieste ao fim os teus anos. Pois isso eu te fiz, por isso eu te fiz vergonha, opróbrio das nações e escárnio de todas as terras. Se você escolher a partir de hoje continuar consagrando, participando disso, você traz para si condenação e você se tornará vergonha de todas as nações. É isso que Deus está dizendo. Então você pode escolher participar do Natal e do Ano Novo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode escolher participar, só que o Senhor te fará em opróbrio, em vergonha. 2 Coríntios 6, nós vamos ler, mas eu só vou colocar aqui. O apóstolo Paulo escreveu: que associação tem a justiça com o que é contra a lei? Qual parceria tem a luz com a escuridão? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? E ele tinha bons motivos para acrescentar: pare de tocar em coisas impuras. Vamos ver o que está escrito. 2 Coríntios 6. Do 14 até a primeira parte do 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não participem das mesmas confusões que eles. Qual sociedade, qual ligação tem entre a justiça com a injustiça? Quais festas são melhores, agradar ao Senhor com o fruto do teu trabalho ou homenagear deuses pagãos? Que comunhão tem a luz e as trevas? Qual concórdia existe entre Cristo e o espírito do mal, Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós somos o quê? Templo de Deus. Como você vai levar o teu templo para participar de uma idolatria? Você não pode levar um templo santo participar de um templo pagão. Ou seu templo é santo, ou seu templo é pagão. Quando a Arca da Aliança, que era símbolo da santidade, foi levada para um templo pagão, que era do Dagon, lá dos filisteus, o que aconteceu com aquele Deus que tinha o formato de peixe? Caiu diante da estátua. Porque os filisteus roubaram a arca e puseram dentro do templo deles. Colocaram uma coisa santa num templo pagão.
Não tem condição. Detonou com o Deus pagão. Agora, se você é santo e aceita entrar coisas impuras no seu templo, o Espírito vai se extinguindo. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo. Em outras palavras, não deixa perder a força, o poder de Deus na sua vida. Quando você vai para uma festa dessa, você está dizendo: estou perdendo a força que vem do Espírito de Deus. E nos foi convidado hoje a pedir o poder de Deus. Se você participar, você vai perder. Mas você ora pedindo, escolhe o que você vai fazer. Continua. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre eles eu andarei. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se vocês não participarem, o Senhor os recebe como seus. É isso que Deus está dizendo hoje. Não participe da bagunça, e o Senhor te recebe. E o Senhor derrama a chuva. Amém, igreja? Vamos renovar os nossos costumes. A reforma que o Senhor está dizendo nessas festas é: que costumes você tinha durante o seu ano? Eu tinha o costume de ir no Natal, eu tinha o costume disso. A nossa reforma não acabou. Não é só reforma de roupa, reforma de alimentação, mas é uma reforma de costumes. É isso que nós estamos aprendendo agora. Reforme o nosso costume. Hoje somos do reino de Deus e, apesar de estarmos no mundo, não justifica participarmos das mesmas festas só porque a maioria faz e uma minoria vai contra. Qual é o objetivo disso tudo? Não é acusar os que estão lá fora. O objetivo é trazer conhecimento e esclarecimento. Não condenar, mas salvar. Tudo isso que você está aprendendo hoje é para salvação. Se surgir oportunidade para falar, como a pastora falou, peça para Deus oportunidades de você testemunhar. Não é para você esfregar na cara deles, mas é para dizer: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o Silvestre é um deus pagão e esse dia é consagrado a ele? E toda a comida desse dia é consagrada a um ídolo. E a Bíblia diz no Novo Testamento, e isso todas as igrejas evangélicas estão de acordo: comidas consagradas a ídolos não se deve comer, independente da denominação. Nenhuma delas come comida consagrada a ídolo. Então você pode dizer: sabia que no Natal a comida é para o SAMU? Para o Tammuz? Você sabia que no Natal a comida é para o Tammuz e no Ano Novo é para o Jano, é para o Silvestre? Só nisso você já testemunhou. Comida consagrada a ídolos. Os cristãos se dão conta de que participar desses ritos supersticiosos não garante felicidade nem prosperidade. Quem que passa dando pulinho no mar vai ter um ano melhor? Quanta ignorância! O que é? Superstição. Por quê? Porque eles creem naquilo. Agora, enquanto nós estávamos cantando, uma das músicas fala Bem Supremo. A música Bem Supremo diz: Tu és meu bem supremo. E eu estava me lembrando do que a gente faz nas comemorações, nas viagens e nas circunstâncias do nosso dia. O que acontece com a maioria dos nossos desejos? Quando você quer alguma coisa, se eu comprar essa televisão, se eu trocar de casa, se eu comprar esse carro, se a minha família fizer isso, se o meu salário, se isso e aquilo, o que acontece quando você alcança? Perde a graça. Quando você se apega às circunstâncias, às coisas, você não tem alegria, a sua vida é inconstante. Quando que você vai ter uma alegria constante? Escolha um bem, escolha alguma coisa que não vai dar erro, uma coisa que tem garantia eterna, que nunca vai dar defeito e que só vai te trazer coisa boa. Escolha o bem supremo que é Jesus. Se você olhar sempre na esperança para Ele, você pode tá caindo tudo. Não, mas o meu bem é aquele lá, ó. O seu foco está nele. Então, se o carro não virou, se a casa caiu, se o salário cortou, se a mulher largou, se o vizinho jogou praga, se isso aconteceu, se a desgraça, o teu bem supremo continua eterno.
Se você se focar num bem maior do que essa terra, você nunca vai ser frustrado. Se você se focar nas circunstâncias, tudo cai. Se você esperar alegria na festa do ano novo, segunda-feira você está de bode. Se você esperar coisas desse tipo, de ressaca, desculpa, obrigado. Se você põe a expectativa em coisas fúteis dessas circunstâncias, constantemente você vai cair. Se você escolher um bem durável é um bem que dura bastante tempo. Jesus vai durar bastante? Mas, a hora que acabar a linha do tempo, ele vai continuar existindo. De eternidade em eternidade. Se você gostar desse bem, o resto para você não faz nem cosquinha. É isso que o Senhor está nos mostrando. Troque o seu gosto. Quando você trocar o gosto, você vai vencer tanto o desejo, tanta concupiscência. Especialmente porque esse tipo de celebração incorre no desfavor de Deus. Além de não ser bom, de Deus não gostar, você vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida, nós lemos lá. Todo aquele que escolhe se contaminar traz para si a ira e o juízo de Deus sobre a sua vida. Misericórdia. Além do mais, a Bíblia adverte os cristãos a serem moderados, equilibrados. É claro que seria impróprio alguém que alega seguir os ensinamentos de Cristo participar de comemorações caracterizadas por excesso. Eu estava vendo uma reportagem na CBN, lá a rádio que toca notícia, e falando que o Natal é a época do ano onde as pessoas gastam mais dinheiro com presente, porque tem que dar para várias pessoas, e a maior parte das pessoas o melhor presente é do Natal. Então as pessoas gastam mais nessa época. Sabe o que aconteceu esse ano? A recessão, a crise está tão feia que muitos estão dizendo assim: eu não vou poder participar do Natal porque eu não tenho dinheiro para gastar, eu vou ter que pagar dívida. Mas se ele tivesse, sabe o que ele ia fazer? Gastar o dinheiro com excessos. Ele só não está gastando porque não tem mesmo. Então a festa te leva aos excessos, excesso das compras, da gastação, da comilança. Eu não bebo, mas enche a barriga. É a mesma coisa. 1 Timóteo 3, 2 e 11 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quem é bispo? Aí vocês vão falar, é o pastor, é o líder. E eu te digo, aqui tem uma igreja de líderes, uma igreja de sacerdotes. Então esse versículo não é só para mim não, viu? Vocês não vão lendo assim, ó, isso é para você, pastor, é para você. Eu estou falando isso é para vocês, viu? Reis e sacerdotes do Senhor. Convém, pois, que o bispo, o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar. Vocês estão prontos para ensinar? Convém que vocês todos sejam assim, não só eu. A igreja está pronta para ensinar lá fora? Da mesma sorte, mulheres honestas, linguinhas abençoadas, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Por mais atraentes e agradáveis que pareçam as comemorações do Ano Novo, a Bíblia diz: para de tocar em coisa impura, purifique-se de toda imundície. Para os que lhe obedecem, Yahvé oferece a calorosa garantia. Vamos ver o que está aí na continuação do texto. 2 Coríntios 6. Vamos ler do 17 até o capítulo 7, versículo 1. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas eu participar de uma festa de Ano Novo, tem tudo isso, para você ver como Deus leva a sério. 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas de que Deus vai ser nosso Pai, nós seremos filhos e filhas dele, do Todo-Poderoso, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne,
de todo o Espírito e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Como que nos aperfeiçoamos? Respeitando a cada vez mais a Deus, no temor de Deus. Se Deus pede para eu fazer, eu vou fazer o quê? Vou desrespeitar ou vou respeitar? Vamos respeitar a igreja. O Salmo 37:18 diz assim: Yahvé conhece todos os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Quanto àquele que quebra a lei, os transgressores, serão a uma destruído, e o resto, as relíquias dos ímpios, serão destruídas, perecerão. Último texto, Apocalipse 21, de 1 a 7. Apocalipse 21, de 1 a 7 diz assim: Vi um novo céu e uma nova terra. Pensai nas coisas lá do alto. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ou seja, perfeita e irrepreensível, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Como que Deus estará com o seu povo na cidade santa? Qual é a representação de Deus na cidade santa? Quem governa a cidade que estará descendo dos céus para a terra? Jesus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra foi sendo destruída pelo pecado, mas no final, Ele vai fazer tudo novamente. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus disse: João, escreve, porque isso vai acontecer. Quem crer nessas promessas, quem perseverar, participará de coisas que nenhum ser humano viu. Disse mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Escolha o caminho do Senhor, e Ele te abençoará. Amém? Que Deus te abençoe.